Olha, como toda boa apreciadora de cinema, eu fui também conferir o filme da Barbie com a minha filha. E eu não pude deixar de fazer algumas observações que eu achei muito interessantes. E olhando alguns vídeos na internet, eu não encontrei ninguém que tenha observado assim algumas peculiaridades que eu observei nesse filme. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês para a gente iniciar esse quadro novo que se chama Nerd de Conhecimento, tá bom? E aqui eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu tiver sobre cinema, nas minhas percepções terapêuticas a respeito. E eu tenho certeza que se você quiser me deixar um comentário, eu vou assistir o vídeo e vou tentar identificar situações que a gente possa ver autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e uma inteligência emocional a respeito de relacionamentos, tá bom? Então, seja bem-vindo, eu sou a Andrea, eu sou terapeuta, sou especialista em relacionamentos, em comportamento humano e eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, sou cinéfila de carteirinha, amo ir ao cinema, às vezes vou até sozinha, gosto muito da minha própria companhia no cinema e gostaria de compartilhar com vocês essa minha percepção acerca do filme da Barbie, né? Que ele está sendo muito comentado, todos nós sabemos, né? Na minha opinião, foi uma grande jogada de marketing da Mattel, né, que é a empresa responsável pela criação da Barbie, e eles vieram resgatar muitas coisas importantes, né, da boneca, porque essa boneca, ela foi uma geração, da minha geração, quando a gente era criança, em que ela fez muito sucesso, então ter uma Barbie era praticamente um artigo de luxo, né, e hoje se popularizou mais, né, a Barbie, ela está mais acessível, mas foi algo que com a internet ela foi sendo deixada de lado, então ela foi perdendo um pouco de prestígio. Essa foi uma grande jogada de marketing da Mattel para falar sobre o feminismo, né, sobre a importância dessa boneca na vida das pessoas, mas sobretudo também no pano de fundo aí desse filme, né, tem uma estratégia de marketing voltada para o feminismo e para a questão de patriarcado, matriarcado, mas o grande objetivo, né, não é só a bilheteria, mas vender, né, essas bonecas, voltar a vender essas bonecas. Imagine quantas pessoas não se mobilizaram para vestir o rosa, para estar na moda, para estar nas trends, né, e fazer, sentir-se atualizado e incluso nesse movimento, tá? Uma questão bem importante que eu vi aí nessa questão da Barbie é que quando ela começa a falar de morte, ela traz para um aspecto existencial de todos nós, né? E aí a Barbie ela começa a se perguntar o que que tem, né, depois daqui? Porque todos os dias eu acordo, eu escovo os dentes, eu tomo meu banho. Então, assim, ela faz as coisas no automático. E quantos de nós, às vezes, não vive uma vida no automático, sem parar para prestar atenção no que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, o que é que tem depois daquilo, o que é que vai surgir depois daquilo, né? Então, eu achei essa jogada fantástica, achei incrível, porque isso conecta, né, a boneca à nossa realidade. Então, ela começa a se perguntar, né, o que que tem depois daqui? Por que eu estou fazendo isso? E ela começa a se conectar aos sentimentos de uma outra pessoa. E ela se conectando aos sentimentos de outra pessoa, isso fala muito de espiritualidade, né? De sinergia, de você estar em contato com o outro. E aí ela começa a se perguntar, né? E no primeiro confronto que ela tem, né? Eu anotei no papel mesmo, sabe? Eu quis fazer as observações no papel, eu gosto muito de escrever. E o primeiro impacto, né, o primeiro confronto que ela tem com uma humana, né, ela é humilhada, né, então ela não é recepcionada da forma como ela gostaria. E aquilo mexe muito com o ego dela, né, então ela se recolhe e se prepara para seguir a vida, né. Então fala muito desse movimento do patriarcado, fala desse movimento. E por sua vez o Ken, ele começa a entender que os homens têm uma certa força, né, é aquela liderança para ir, para impor as suas vontades, né? E ele percebe uma brecha nesse momento para desenvolver o patriarcado dele na ausência da Barbie, né? O que mais traz também de interessante é que a Barbie percebe, né, que apesar das mulheres terem alcançado vários postos de trabalho, várias frentes de trabalho, porque cada boneca representa uma pessoa, uma atividade, um tipo de pessoa, né, um tipo de cultura, a mulher ainda continua muito sobrecarregada com muitas coisas, né?
A mulher ainda se sente sobrecarregada no lar, a mulher ainda se sente sobrecarregada com a pressão social, a pressão de ser bonita, com a pressão de ser eficiente, né? Que não pode ser muito nem pode ser pouco. Então isso é muito engraçado, porque traz as reflexões para dentro da gente e a gente vê o tanto que isso está impregnado, né, na nossa sociedade e que muitas vezes a gente vai vivenciando isso, né? E as gerações vêm repassando isso. E, infelizmente, apesar de toda a comunicação, apesar de toda a evolução, as mulheres ainda se pressionam bastante, né? Elas consigo mesmas acabam se pressionando bastante. Fala muito da questão da inclusão social também, né? Da representatividade feminina, né? Da mulher estar em diversos postos. E uma coisa que eu achei bem interessante também é quando fala da empatia, né? No momento em que elas conseguem atacar o ego dos homens, né, no filme e desequilibra, né, os relacionamentos por meio de uma jogada de ataque ao ego do ser humano, né, no caso era dos bonecos, a falta de uma inteligência emocional presente naqueles bonecos, né, naqueles personagens, fez com que eles perdessem o foco no que eles estavam querendo conquistar, né, que era a Barbieland, né, Barbieland. E uma coisa muito interessante é que quando o Ken se desestabilizou emocionalmente, a Barbie ela teve empatia por ele, né? Então ela se colocou numa escuta ativa para entender os sentimentos dele. E ele, por sua vez, falou para ela que como ele se sentia, mas ele tinha passado muitos e muitos anos, né, sem dizer a ela como ele se sentia. Então daí a gente tira uma lição, né? A gente não pode subentender nada, a gente precisa comunicar, a gente precisa dizer ao outro o que a gente pensa, a gente precisa dizer ao outro o que a gente quer, o que a gente espera dos relacionamentos, né? Ele achava que a Barbie estava com ele, mas a Barbie não estava com ele. Então, assim, traz isso também, traz uma questão também dos relacionamentos superficiais, né? Quando quem toma o poder, né? A Barbieland, ele pergunta se ela não quer ser a namorada eventual. Eu esqueci o termo, é que ele falou tantas coisas, eventual, permanente. Então, assim, é muito daquela questão dos relacionamentos hoje em dia que não estão fluidos, né? Relacionamentos que são efêmeros, passageiros, então as pessoas não querem se comprometer. Estava até conversando com uma amiga minha sobre isso. As pessoas querem se relacionar com você, querem ter uma vida íntima, sexual com você, mas não querem se comprometer. Não querem que você se comprometa com ninguém, mas também não quer se comprometer e acaba deixando, né, a relação no limbo, né? Que coisa mais estranha que a gente está vivenciando hoje em dia. Isso é falado também dentro do filme, né? Essa questão é muito presente do patriarcado, né? De querer impor a sua vontade, né? Até hoje, né, existe isso, de querer impor as situações, como são as formas de se relacionar. E, infelizmente, isso tem sido muito vivenciado. Então, essas são as lições que eu tirei do filme, né? Cada um vai ter uma percepção diferente, cada um vai ter uma visão diferente. E eu achei que falou bastante, né, de questões de emoções, falou bastante da empatia, falou do poder próprio, né, de você despertar o seu poder. E uma coisa que eu achei, assim, uma mensagem final muito poderosa, gente, esse vídeo tem spoiler total, né? Mas muito poderoso no final, que quando a representante, né, da Ruth, que foi uma das empresárias lá da Mattel, que ajudou a criar uma das bonecas, pergunta para ela se ela quer permanecer na vida de boneca ou se ela quer evoluir para aquele outro estágio que seria se tornar humana, né? E isso é muito do não retroceder, né? Quando a gente alcança uma inteligência emocional acerca de determinada situação, a gente não consegue retroceder. Então, por isso que é incrível o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, porque quando você chega num estágio, você não volta mais atrás, tá? Então, essa é a jornada, o autoconhecimento é uma jornada, e assim que você conquista determinadas situações, aí o seu crescimento é sempre permanente, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, essa é a minha opinião, e esse é o quadro novo, né? Nerd de Conhecimento, tá? Espero que você tenha gostado, convido você a se inscrever aqui no meu canal para ficar por dentro de vários conteúdos que eu trago toda semana, ok? Gratidão!